todos nós, irmãos e irmãs. Estamos dando início ao nosso culto de hoje, culto prestado exclusivamente ao nosso Deus. Eu quero ler o Salmo, que diz assim, 122. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos irei, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, eu buscarei o seu bem, porque eu me alegrei com os que disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Fechemos nossos olhos, aí mesmo, onde você está sentado, e reverentemente falemos com o nosso Deus. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós aqui estamos, Senhor, não pela vontade errante e pecaminosa do nosso coração, mas porque o Teu Espírito que habita em nós nos trouxe e nos conduziu à Tua casa. Te damos graças, Senhor, porque de um modo maravilhoso, incalculável, indizível, o Senhor nos amou, nos tirando, ó Pai, nos livrando da escravidão dos pecados e nos trazendo para junto de Ti, para caminharmos na luz, para buscarmos o caminho da verdade, para andarmos na verdade, para pregarmos a verdade. Portanto, ó Pai, nessa noite, nesse instante, eu rogo pelas vidas dos Teus servos, das Tuas servas que já estão aqui na Tua casa. Rogo pelas vidas que estão nos acompanhando, ó Pai, em seus lares, através das redes sociais. Te rogamos por aqueles que ainda vão chegar, estão se dirigindo à Tua casa, para que hoje, nessa noite, ó Pai, aqui, nós Te cultuemos, nós continuemos, ó Pai, a cultuar com nossos louvores, com a Tua palavra, com o nosso entendimento, nosso coração, com as nossas orações e, sobretudo, ó Pai, quando nós nos humilharmos, ó Pai, para abrirmos o nosso coração, as nossas mentes, entendimento, para receber a pregação da Tua palavra, que é aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, dentro de cada realidade de vida aqui presente. Esta noite seja mais uma noite, ó Pai, de ricas bênçãos, através de verdades reveladas aos nossos corações. E que aqueles que ainda não Te encontraram, ó Pai, possam hoje aproveitar esse momento e essa chance de entender que só Tu és o Salvador de nossas vidas. Que sem Ti, ó Pai, nada somos, nada podemos fazer e estamos caminhando para caminhos de morte, se não for Jesus em nosso coração. Já abençoa, ó Pai, a todos os Teus servos do Ministério de Louvor, abençoa a direção do culto, também o Teu servo, pastor Armando, que daqui a pouco, ó Pai, Tu ungirás o Teu servo para ser instrumento da Tua verdade, instrumento de transmissão do Evangelho verdadeiro, único, que é capaz de transformar as nossas vidas. Obrigado por tudo, Te rogamos, Te agradecemos e pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor com o hino 47, Louvor e Glória, do Inário Novo Cântico. Louvamos a Deus pelo dom de Jesus.
Senhor. Aleluia, tua graça te imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém. Meus amados, que puderem ficar de pé, e convido para nós lermos esse salmo de número 6, apenas 10 versículos, mas eu vou convidá-los, aos amados, a participar dessa leitura coletiva. Salmo de número 6. Nós leiamos, e ao passo de que lendo, entendamos sobre o que o texto trata. Salmos de número 6. Eu leio o primeiro versículo e nós vamos intercalando com os irmãos. Diz assim o versículo 1 do Salmo do capítulo 6: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Amém. Senhor, não me castigues na tua ira, e nem me disciplines no teu furor. Aí mesmo no seu lugar, medite num Deus que é compassivo e longânimo, num Deus que sempre nos trata consoante o seu amor eterno,
E esse momento, irmãos, onde nós temos a oportunidade de nos derramar diante de Deus, de nos colocarmos diante dele, de lembrar daquelas falhas, daquelas coisas, daquele pensamento, quem sabe até de repente de uma dor, de uma mágoa que reside enraizada no coração já há alguns anos. Entregue nas mãos do Senhor nesse instante, confie nele, como o salmista diz, e vamos pedir ao Senhor que ele continue nos tratando com misericórdia. Feche seus olhos e ore nesse instante a esse Deus misericordioso. Pai Santo, Deus de misericórdia, nós te reconhecemos, ó Pai, como o único Senhor de nossas vidas. Nós entendemos, ó Pai, que tudo aquilo que temos, tudo o que somos, tudo o que ainda vai vir para as nossas vidas, tem uma única origem, que é a tua bondade e da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós tantas vezes nos sentimos angustiados e parece que não há saída, mas te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre nos tem socorrido. Te damos graças porque, como um Pai amoroso, Tu és um Pai que sempre nos coloca em Teus braços nos momentos mais difíceis. Como um pastor amado, o pastor por excelência, Tu és esse pastor, tem sido nas nossas vidas, que sai atrás da ovelha, ó Pai, que se desencaminha, que se fere, que se suja, e esse pastor bondoso que vai em busca e traz e nos trata e nos cura com o amor eterno. Ó Pai, nós te damos graças porque é exatamente isso, é o amor eterno com o que Tu nos amaste, e as misericórdias que a Tua palavra fala, que vão de eternidade a eternidade, e essa é a única e exclusiva e suficiente razão de nós ainda estarmos vivos, ó Pai. É que o Senhor, tendo o poder e a capacidade de fazer justiça sobre nós, o Senhor decide nos amar, perdoando os nossos pecados, muito embora paguemos o preço da consequência de nossas falhas. Mas Tu és aquele Pai que está sempre de mãos levantadas, mãos estendidas, para receber o pecador que se arrepende. E nessa noite, ó Pai, aqui, nas suas casas, qualquer que onde esse sinal esteja chegando, em qualquer lugar, nós Te rogamos, ó Pai, que o Senhor continue sendo bondoso, e receba, Senhor, Tu que conhece, esquadrinha e sondas o mais íntimo da nossa alma, do nosso coração, porque foi Tu que nos formaste. Tu sabe o quanto é delicado e complicado o nosso coração, do ponto de vista do desejo do pecado. Portanto, ó Pai, nós Te rogamos nesse instante que o Senhor nos unja com a Tua misericórdia mais uma vez e com o Teu perdão. A Tua palavra nos dá essa segurança de que Tu és um Deus que está sempre pronto a perdoar. Tu és um Pai que está sempre pronto, ó Pai, a receber o filho quando ele, arrependido, volta aos braços do Pai. Te damos graças por isso, Te damos graças por tudo, Te damos graças pela maneira com que o Senhor tem conduzido as nossas vidas até aqui. Nessa noite, ó Pai, mais uma vez, nesta assembleia de pecadores arrependidos, que o Senhor possa continuar nos ajudando, Senhor, a buscarmos, a temendo Teu santo nome, a buscar a cada dia meditar na Tua palavra, dia e noite, a tempo e fora do tempo, para que nós conheçamos de fato, verdadeiramente, a Tua santa e poderosa vontade, que ela é perfeita para todos nós. Muito obrigado, Senhor, nós Te rogamos o Teu perdão, nós Te agradecemos por ele. É no nome santo que está acima de todo o nome, que é o nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos.
Amém. Eu não sei qual é o mais bonito, se é o cântico ou se é a voz da cantora. Mas é muito tocante, né? Uma boa música, para ela ser, para tocar mesmo, ela tem que ser bem entoada, né? Irmãos, muito obrigado pela presença dos amados visitantes, né? Obrigado pela presença de vocês também, que não são visitantes. Deus abençoe suas vidas. Deus tê-los trazidos aqui nessa noite para, em comunhão, celebrarmos a unidade, né? Em Cristo, que em Cristo tudo se fez em nós. Hebreus fala de que no passado Deus falou de muitas maneiras, né? Muitas formas, mas hoje é só Jesus, amém? Não tem outra coisa, é Jesus, nada além de Jesus. Jesus é suficiente em nossas vidas. Portanto, que os irmãos possam nessa noite prestar o culto saudável, racional, espiritual e sincero ao nosso Deus, até porque Deus sabe de tudo, né? E aos visitantes, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Louvemos ao Senhor. Logo após os louvores, o pastor Armando já está com a palavra. Convidamos a igreja a ficar de pé. Vamos louvar o Senhor com as nossas palmas. O cântico Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Mas uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Eu vim aqui pra te encontrar,
a te ouvir, a me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida à razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Amém. Meus amados irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, motivo de muita alegria estarmos reunidos aqui essa noite, louvando o nome do Senhor, exaltando na beleza da sua santidade e podermos, desfrutar de um momento de comunhão vertical, com Deus, mas também dessa comunhão horizontal, desse momento tão especial, quando juntos estamos na casa de Deus. E, claro, um dos pontos altos desse encontro na presença de Deus e que tem a adoração ao Senhor como centro, é o momento em que nós abrimos o nosso coração para deixar Deus falar conosco através da sua palavra. E eu queria, então, convidar os amados irmãos a abrirem a Sagrada Escritura na primeira carta do apóstolo João, finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 1. Eu não vou
explanar estes versículos ainda hoje, mas vou fazer uma introdução ao estudo dessa carta, onde nós faremos uma caminhada durante alguns dias. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, dos versos 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Minha versão aqui, a Nova Almeida atualizada, diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunhos, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Até aqui, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos pedindo a iluminação do Espírito Santo. Pai santo e bendito, Deus eterno, reunidos aqui teu povo, pecadores e pecadoras, todos aqui necessitados da tua graça, necessitados, ó Pai querido, também do uso dos meios de graça, desses meios que o Senhor deixou para fortalecer-nos a fé que há em Ti, entre estes a Tua palavra, a qual nos expomos nesse instante. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, venha abrir os olhos do nosso entendimento, que nós possamos compreender, que nós possamos aprender, que nós possamos apreender a Tua verdade, que esta audição da Tua palavra seja reverente, que esta audição da Tua palavra, Senhor, seja atenta, seja, Senhor, com um coração acolhedor, para que aquilo que o Teu Espírito nos falar, para que aquilo que o Teu Espírito nos fizer entender, nós possamos, ó Pai, acolher e obedecer. Nós assim Te oramos e Te agradecemos e pedimos a poderosa manifestação do Teu Espírito em forma de iluminação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, esta epístola foi escrita pelo apóstolo João, que é o mesmo autor do evangelho que traz o seu nome, do quarto evangelho, que é o mesmo autor das duas outras cartas que se seguem a esta, e que também é o autor do livro de Apocalipse. João escreve esta epístola no final do primeiro século da era cristã, como uma espécie de carta circular dirigida a todas as igrejas que ficavam na então província romana da Ásia. Todas essas igrejas estavam sob a sua supervisão apostólica e com a responsabilidade própria de um pastor que cuida das suas ovelhas diante de um perigo iminente ou eminente, ao que parece já era algo que estava ali no seio da comunidade. Ele então escreve, inspirado pelo Espírito de Deus, essa epístola a essas igrejas da província da Ásia do final do primeiro século da era cristã. O contexto, meus amados irmãos, que envolve esta carta, e aqui é bom frisar que os escritores do Novo Testamento, principalmente os autores das 21 epístolas, eles sempre estavam nessas cartas respondendo a questões
que demandavam das igrejas, a questões que as igrejas estavam vivendo, às quais eles pretendiam dar uma resposta fundamentada na palavra de Deus. E com a primeira carta do apóstolo João aqui não é diferente, né? E o contexto que está aqui por detrás desse escrito é o surgimento de falsos mestres, egressos do cristianismo. Eles haviam já saído da igreja cristã e abraçaram, né, doutrinas heterodoxas, ensinamentos contrários às verdades do Evangelho de Jesus Cristo, e agora estavam se apresentando a essas comunidades, se inserindo nelas e perturbando a sua paz com ensinamentos, como disse, heréticos e heterodoxos. Eles, por exemplo, negavam que Jesus era o Cristo. Nós vamos ver João se reportando a isso no capítulo 2, versos 22 e 23. E negavam também que ele havia vindo em carne. A gente vai ver isso em 1 João, capítulo 4, versos 2 e 3. Ou seja, eles negavam dois dos mais importantes ensinos apostólicos. Eles negavam a divindade de Cristo e negavam também a humanidade de Cristo. Negavam a encarnação de Jesus e negava a natureza divina de Jesus. Para estes homens, ao contrário do que defendiam os apóstolos, Jesus nem era totalmente divino, nem era também humano, né? Não era humano. Então eles negavam a encarnação e negavam a divindade de Cristo, que são dois fundamentos doutrinários, né, ensinados pelos apóstolos à igreja cristã. Se nós lermos o Novo Testamento inteiro, nós vamos ver que essas doutrinas são ensinadas abundantemente e são colocadas realmente como pontos inegociáveis, verdades cardeais da fé cristã, de maneira que atacar essas doutrinas é incorrer num gravíssimo erro e numa gravíssima ofensa ao Santo Evangelho, à santa doutrina, às verdades que o próprio Cristo, inclusive, transmitiu aos seus apóstolos. Quem eram, então, meus amados irmãos, esses falsos mestres? Eles eram os precursores de uma perigosa heresia chamada gnosticismo. Essa heresia ainda não havia se tornado um movimento no primeiro século. Havia ali no primeiro século apenas os embriões teológicos e filosóficos do que viria a ser esse ensino pernicioso que perturbou a paz doutrinária da igreja pelos 2 séculos seguintes, que foi objeto do ataque dos primeiros pais da igreja, do ataque apologético em defesa da igreja e da verdadeira fé, mas que já estava ali de forma incipiente, presente no primeiro século, e o apóstolo João chegou então a conviver com alguns desses mestres e a tomar conhecimento do seu ataque perturbador à igreja de Cristo, querendo trazer dúvida ao coração dos irmãos acerca, como disse, principalmente desses 2 aspectos da doutrina de Cristo, da divindade do Senhor e de sua encarnação. Sua proposição central provinha de uma filosofia grega, dualista, conhecida como neoplatonismo, que era uma renovação e uma nova hermenêutica de algumas proposições do pensamento do filósofo grego Platão, e que agora se misturava com elementos religiosos e místicos do judaísmo
e do cristianismo. A principal proposição do neoplatonismo era que o espírito é totalmente bom e que a matéria é totalmente má. A mistura desse conhecimento com o cristianismo desembocou no surgimento desses ensinos erráticos. De acordo com os mestres gnósticos, a salvação consistiria apenas em a alma fugir da prisão que é o corpo. E ela faria isto por meio de um conhecimento secreto e especial. Daí vem o nome do grupo, né? Gnosticismo, né? O nome do movimento vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. Então você adquire um conhecimento místico, você adquire um conhecimento secreto, especial, esotérico, e é esse conhecimento que vai ajudar a sua alma a se libertar do cárcere do corpo. E por que a alma precisa se libertar do cárcere do corpo? Aí nós voltamos para a proposição neoplatônica. A matéria é totalmente má. O espírito é totalmente bom. A alma é espiritual e é boa, está presa a esse cárcere mau, que é o corpo. Então eles defendiam essa ideia de que a salvação vem por esse conhecimento especial, místico, esotérico, que vai trazer salvação à alma, libertando-a do corpo, que é material e que portanto é mau. Uma das implicações mais graves desse dualismo neoplatônico, do gnosticismo, era a negação da encarnação de Cristo. E aqui tem uma outra implicação muito clara, porque se a matéria é má, e se o corpo é físico, portanto é matéria e é mau, e se Jesus tinha um corpo físico, então Jesus não podia ser o Cristo da fé, o Messias enviado, o Santíssimo Salvador, já que ele assumiu a matéria má e nessa forma humana, num corpo humano físico e material, ele teria vindo. Então eles negavam com todas as suas forças a encarnação de Jesus, que nós celebramos há pouco, no Natal, que João tão firmemente, tão convictamente defende lá no Evangelho, no primeiro capítulo, quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Com base nessa proposição de que a matéria é má, então eles diziam: se Cristo é o Messias, é o Santo de Deus, ele só tinha a aparência de um corpo físico, mas não um corpo físico de verdade. Jesus, na verdade, não se encarnou. Eles defendiam essa proposição. E aí surgiu um braço doutrinário dessa doutrina neoplatônica chamado de docetismo, que vem do termo grego dokel, que significa aparecer. Jesus tinha apenas a aparência de um corpo físico, mas não tinha, na verdade, um corpo físico. Então eles negavam em absoluto essa doutrina. Entre as consequências práticas dos ensinos dos gnósticos, destacam-se o ascetismo e o antinomianismo. E é um paradoxo isso, porque no ascetismo eles procuravam se libertar de tudo que fosse material. Então, como o corpo era material, eles procuravam infringir ou impor ao corpo, ou submeter o corpo a disciplinas austeras, como privação de toda e qualquer forma de prazer. Então castigar o corpo com jejuns, ou com práticas de autoflagelação, ou com outras práticas de ascese, estava na ordem do dia, porque o corpo era mau e precisava então ser tratado de maneira austera, de maneira severa. Então eles pregavam vários tipos
de abstinência, nessa negação do corpo, que na mentalidade deles é material e, portanto, mal. A outra implicação prática dessa doutrina é o antinomianismo, que vai na contramão aqui do ascetismo. Veja só, como eles diziam que o espírito iluminado não pode ser afetado pelo mal, o espírito é bom e ponto, o espírito é inerentemente bom e ponto, a inferência seguinte é: se o espírito é inerentemente bom e pronto, o mal praticado com o corpo não pode afetar o espírito iluminado. O espírito iluminado pelo conhecimento especial, esotérico, místico, está salvo, independente do mal praticado com o corpo. Então, na contramão do ascetismo agora, o corpo está liberado. Não existe regra para o uso do corpo. Não existe disciplina para ele, não existem leis, não existem limites, não existem normas. Nessa outra leitura hermenêutica, os seguidores do gnosticismo se entregavam a uma vida dissoluta, a uma vida de libertinagem, a uma vida sem lei, sem regra, sem norma, repetindo, baseado nessa ideia de que o mal praticado com o corpo, que é inerentemente mal, não pode afetar o espírito iluminado, que é inerentemente iluminado pelo conhecimento, né, pela gnose, que é inerentemente bom. Então esse é o contexto que está ali no primeiro século, que leva João a escrever essa carta. E ele escreve essa carta, então, com propósitos de duas naturezas. Primeiro, isso fica evidente aqui, com um propósito apologético. Essa palavra que tem o sentido de defesa da fé. Então, com um propósito apologético, com um propósito de defender a verdadeira fé, com o propósito de expor os erros doutrinários dos falsos mestres desse proto-gnosticismo, de ajudar os irmãos com os conhecimentos bíblicos, com esses conhecimentos da palavra de Deus necessários para que eles pudessem enfrentar esse mal doutrinário que assolava a igreja. Esse é o primeiro propósito, é dar aos irmãos os fundamentos da verdadeira fé cristã, de maneira que eles pudessem, por eles mesmos, em suas comunidades, imbuídos desse conhecimento, também reproduzirem a atitude apologética do seu pastor João no combate à heresia do gnosticismo. Isso nós vemos claramente no capítulo 2, no verso 26, quando ele diz: isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Ele deixa claro que o seu escrito, a sua carta, tem esse propósito daquele de defender os irmãos e de ajudá-los na defesa dos enganadores. Em segundo lugar, tem um propósito pastoral. E João, ele é eternamente pastoral. A forma como ele se dirige aqui às suas ovelhas é chamando-os de filhinhos. Filhinhos, não pequeis. Ele diz: mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É dessa forma terna que ele exerce o seu pastoreio na vida daquelas comunidades, e com esse propósito pastoralmente terno, ele busca conduzir ou confirmar os verdadeiros crentes na doutrina de Cristo, visa exortá-los a não se entregar à libertinagem pregada e vivida por esses falsos mestres, mas a permanecerem no caminho da santidade, a evitar o pecado, a obedecer à palavra de Deus e a não duvidarem. Essa é uma das proposições principais do apóstolo: não duvidarem
da vida eterna, a terem convicção do presente gracioso da vida eterna. E a gente pode ver isso claramente em vários dos textos bíblicos que nós estaremos lendo aqui durante o estudo da carta. Então, para atingir esse duplo propósito, o apóstolo João, ele lança mão de 3 tipos de provas ou testes. É como se ele estivesse dando aos irmãos, e a nós também, critérios para distinguir o verdadeiro do falso, no que tange à fé cristã. O verdadeiro do falso, no que tange aos mestres que se apresentavam como servos de Cristo. O verdadeiro do falso, no que tange às matérias doutrinárias. O verdadeiro do falso, no que tange ao estilo de vida que deve marcar a caminhada daqueles que se dizem cristãos. Então ele apresenta essas 3 provas e elas se repetem, não seguindo uma ordem lógica, não seguindo uma ordem sistemática. Ele o tempo todo está recorrendo a elas. Às vezes elas parecem separadas, cada uma em uma parágrafo, às vezes aparecem 3 delas no mesmo parágrafo. Essas provas são de natureza, em primeiro lugar, moral. Em segundo lugar, social. E em terceiro lugar, doutrinária ou teológica. A prova moral, ela trata da vida santa que envolve a obediência a Deus e o abandono do pecado. É uma clara oposição à vida licenciosa dos gnósticos. Porque esses mesmos que viviam na imoralidade, eles se apresentavam à comunidade como mestres iluminados. Pessoas que haviam passado pela experiência do novo nascimento. Os renascidos, eles se autodenominavam. Os pneumaticói, os espirituais, eles se consideravam. Os justos. E João então lhes apresenta a primeira prova do verdadeiro cristianismo, que é a prova moral. Quem realmente é nascido de Deus, quem realmente é nascido de Cristo, não vive na prática licenciosa, libertina, deliberada do pecado. Ele vai colocar isso aqui muito claramente, é a primeira grande prova do verdadeiro cristianismo. Quem vive nas trevas do pecado não tem verdadeira comunhão com Deus, mesmo que afirme o contrário. A gente vai ver isso aqui mesmo no capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a sua verdade não está em nós. Veja que há aqui uma denúncia nessa prova moral da incompatibilidade entre ter comunhão com Deus e viver praticando as obras infrutíferas e pecaminosas das trevas. Não dá para ter comunhão com Deus e viver deliberadamente no pecado. Não dá para estar conectado ao Deus Santo pela fé e viver na prática da imundícia, na prática da impureza. Não dá para estar conectado com esse Deus que é puro e viver uma vida marcada pela sujidade moral e espiritual. A marca de quem conhece a Cristo é o desejo de guardar os seus mandamentos, é o anelo do coração do pecador verdadeiramente arrependido, verdadeiramente convertido. Não é que ele seja impecável, não é que ele seja infalível, não é que em nenhum momento ele não cometa erros involuntários.
Não é que ele não tropece em alguma palavra, numa coisa ou noutra, em sua conduta, em seu comportamento, mas é que o anelo do seu coração não é se autogratificar no pecado. O anelo do seu coração é obedecer a Deus, é cumprir a sua palavra, é acolher a sua lei moral no coração e viver de acordo com ela. É abraçar o primeiro e mais exaltado código de ética da humanidade, que é o Decálogo, os 10 mandamentos, e viver por eles. João vai dizer no capítulo 2, versos 15 a 17, que o amor ao mundo e o amor a Deus são autoexcludentes, que não é possível amar este mundo enquanto sistema de coisas que se opõe a Deus e a sua verdade, a sua justiça, e ao mesmo tempo amar a Deus. Não há lugar no nosso coração para vivermos esse dualismo espiritual esquizofrênico de amor ao mundo e amor a Deus na mesma vida, numa mesma pessoa, no mesmo coração. Amor ao mundo, amor mundano e amor divino são mutuamente excludentes. Quem vive na prática do pecado não permanece em Cristo. Está lá no capítulo 3, versos 5 e 6. E um texto gravíssimo que nós vamos nos deter nele mais à frente, o verso 10, para encerrar a nossa fala sobre essa prova moral. Ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E quando ele fala da prática da justiça, ele está falando dessa vida que rompe com o pecado, que rompe com tudo aquilo que se manifesta como quebra da lei de Deus. E ele vai dizer que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E quando ele fala de justiça aqui, é de uma vida voltada para a prática da palavra de Deus e não para a prática do pecado. Então, para João, uma das provas do verdadeiro cristianismo é essa prova moral. Conexão com Deus implica em romper com o pecado. Implica na prática da justiça. Implica na obediência aos mandamentos de Deus. Implica numa ética superlativa que o povo de Deus vai viver durante a sua caminhada terrena. A segunda prova apresentada por João aqui é a prova social, que envolve o amor fraternal, que envolve o amor aos irmãos. Veja, meus irmãos, que esses mestres gnósticos que consideravam que o corpo era mau por ser matéria, e porque a matéria, na sua crença teosófica, né, mistura de filosofia com teologia, a matéria inerentemente má, eles não se importavam muito com o sofrimento alheio, com a dor que o próximo sentia em seu corpo, que é mau, com a fome da qual padecia alguns corpos, já que o corpo é mau, então o sofrimento deve lhe ser próprio pela sua natureza má. Por conta dessa sua filosofia heterodoxa, eles desenvolviam também uma insensibilidade para com o sofrimento alheio. Uma espécie de apatia absoluta com o próximo diante da sua dor. E João como que denuncia isso como uma manifestação de uma espiritualidade absolutamente falsa e desconectada de Cristo. É por isso que ele lança a mão dessa prova social, dizendo que o verdadeiro cristianismo é marcado pelo amor fraternal.
Para João, o amor cristão não se reflete em palavras. Ele diz aqui, filhinhos, não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Esse amor que é marca e prova social do verdadeiro cristianismo é um amor que alimenta na fome. É o amor que assiste na dor, que descedenta na sede. É o amor que se dispõe a ouvir na hora de angústia. É o amor que se coloca como instrumento de Deus para falar as palavras da esperança e do conforto. É o amor que disponibiliza os bens pessoais para socorrer alguém no momento de extrema necessidade. Não é um amor de poesias, não é um amor de elucubrações poéticas, não é um amor que se restringe à esfera dos sentimentos. É um amor prático, é um amor que se manifesta de maneira concreta, é um amor que se manifesta, como gosto de dizer, na concreção da vida. Esse amor que é a prova social do verdadeiro cristianismo, é um amor ativo, inspirado no próprio amor de Deus. João vai dizer aqui, Deus é amor, de modo que aquele que não ama, não conhece a Deus. Veja que para ele, uma das provas inarredáveis de que nós, de fato, efetivamente conhecemos a Deus, é amar o nosso irmão, aquele que não ama. Ele chega a dizer que se alguém não ama o seu irmão, logo aí no começo do capítulo 2, até agora está nas trevas. Se alguém não ama o seu irmão, até agora está nas trevas. Deus é amor, e a manifestação desse amor foi enviar seu Filho Jesus para nos salvar. Ele vai dizer em 1 João 3,16, Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É o tipo de amor que evidencia o nosso cristianismo autêntico, é o amor sacrificial, que nada mais é do que um transbordo do amor de Deus por nós. Então ele vai defender a proposição de que não é possível ser um verdadeiro cristão se nós não amamos o nosso irmão na prática, se nós não amamos o nosso irmão de forma sacrificial, fazendo transbordo do amor de Deus. Ele vai dizer ainda sobre essa prova social, lá no final do capítulo 4, que se nós não amamos ao nosso irmão, a quem estamos vendo, como podemos amar a Deus que nunca vimos? Como podemos amar a Deus que nunca vimos? Então esse é um amor prático. Esse é um amor que extrapola o campo do sentimento. Esse é um amor que se manifesta em boas obras, na concreção da vida. Este é um amor que serve de critério para nos distinguir como verdadeiros servos de Deus. Este é o amor que este mesmo João, lá no seu evangelho, transcrevendo as palavras de Jesus, veio a dizer que esta é a marca do discípulo de Cristo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. João 13,35, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros. E por fim, meus irmãos, nós temos a prova doutrinária do verdadeiro cristianismo, ou a prova teológica, que envolve naturalmente aqui, e esse é o foco dessa prova teológica aqui no Evangelho de João. É claro que no Novo Testamento nós poderíamos lançar mão de muitos outros elementos da doutrina de Cristo para colocar aqui como prova doutrinária do verdadeiro cristianismo, mas nós temos que pensar no contexto que foi anunciado. João está escrevendo para igrejas que estão sendo atacadas por pessoas que
distorcem principalmente a cristologia, a doutrina de Cristo. Então, ele foca aqui na prova doutrinária acerca da fé, sobre a fé na pessoa de Cristo, né? Especialmente em sua divindade e em sua encarnação. Para João, quem nega que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Salvador do mundo enviado por Deus, é mentiroso. E olha como ele é duro. E pertence ao anticristo. Capítulo 2, aí, versos 22 a 23. Quem nega que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que ele tinha um verdadeiro corpo humano, também é o anticristo. Capítulo 4, versos 2 e 3. Porém, quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, e aí se você tiver com a epístola aberta, capítulo 5, ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Quem é nascido de Deus? É aquele que crê que Jesus é o Cristo. Crer que Jesus existiu historicamente, fé no Jesus histórico, não é isso que João está dizendo que é a prova material. Crer que Jesus foi um líder religioso judeu do primeiro século, fundador do cristianismo, não é isso que é a prova do verdadeiro cristianismo. A prova do verdadeiro cristianismo é crer que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, é o Messias, é o Salvador da humanidade. Se nós não cremos em Jesus dessa forma, a nossa fé não é verdadeira. Essa é a prova doutrinária. Crer em Jesus como Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Crer que Jesus é o Cristo, 100% divino e 100% humano, ainda que nós não consigamos explicar racionalmente essa proposição ortodoxa da doutrina bíblica. Então ele vai dizer que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Como eu disse, não ia explanar os versos 1 a 4, mas apresentar aqui o pano de fundo para a nossa caminhada por alguns domingos nessa epístola. Mas mesmo assim a gente pode pensar em algumas aplicações práticas para a nossa vida. O que é que essa carta vai trazer para mim e para você? E eu incentivo você a lê-la em casa e a acompanhar a exposição aqui. Quais são os desafios espirituais para nós? E nós que vivemos nesse tempo de relativismo, né? Chamado de neomodernidade ou de pós-modernidade, que defende a ideia de que não existem verdades absolutas, que apenas existem verdades subjetivas, né? A verdade de cada um, principalmente no que tange a matéria religião, a matéria espiritualidade, né? Uma ideia de que todos os caminhos levam a Deus, né? Então todos os caminhos levam ao mar, e então todas as religiões levam a Deus. Mas eu penso que nesse contexto, uma primeira implicação aqui para nós é essa implicação doutrinária. Nunca, em toda a história do cristianismo, nós, cristãos, tivemos tanta necessidade de nos voltarmos para a palavra como agora. Os novos movimentos apostólicos que estão surgindo, apóstolos mesmos, só os do primeiro século, que foram testemunhas como João, nós vamos estudar isso aqui nos versos 1 a 4, da encarnação de Cristo. Nossos olhos viram, diz João, nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos o apalparam. Se alguém disser para você que é apóstolo, você pergunta se ele viu Jesus em carne, se ele apalpou o corpo de Cristo, se ele ouviu as palavras de Jesus, se o seu aparelho fonador foi atingido pela energia física das palavras do Salvador. Se ele disser que aconteceu tudo isso com ele, então ele é apóstolo, senão ele é um mero impostor. Apóstolos são aqueles que foram testemunhas oculares da encarnação e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse tempo de novos movimentos apostólicos, qual é o desafio para mim e para você? O desafio é que nós nos apeguemos cada vez mais à palavra de Deus. Amém? É nela que nós vamos encontrar o fundamento da nossa fé em Cristo. É nela que nós vamos encontrar os elementos
rudimentares, básicos, mas tão essenciais para que nós rejeitemos o erro, para que nós refutemos o erro, para que nós não caiamos numa espécie de cristianismo de mera aparência, de cristianismo nominal, porque o falso evangelho, irmãos, não transforma a vida de ninguém. A falsa pregação do evangelho pode produzir autoestima, pode levar a um estado de otimismo, pode provocar um estado de bem-estar emocional, pode servir de autoajuda, mas o falso evangelho não é a ajuda do alto. O falso evangelho não transforma o pecador numa nova criatura. O falso evangelho não muda o caráter. O falso evangelho não nos coloca ajoelhados e penitentes como pecadores diante de Cristo. O falso evangelho não nos leva a crer em Jesus como Filho de Deus encarnado e, portanto, como nosso único e suficiente Salvador. O desafio que essa epístola nos traz, em primeiro lugar, é que nós nos voltemos para a palavra de Deus, que nós consideremos como algo absolutamente urgente e necessário, que nós estejamos comprometidos com a palavra de Deus, que nós a leiamos diariamente, que nós a estudemos, que nós façamos uma audição atenta da palavra, com o coração acolhedor e disposto a praticar essa palavra. Mais do que nunca, as palavras de João acerca da verdadeira fé foram tão necessárias como agora, nos chamando para nos voltarmos para a palavra de Deus. É isso que João faz aqui, combatendo aqueles que adulteravam a palavra do Senhor e mostrando para mim e para você como é importante que nós conheçamos e vivamos de acordo com a doutrina de Cristo. Uma segunda implicação, irmãos, é uma implicação comportamental. Nós vamos ser desafiados pelo apóstolo João aqui a avaliarmos o nosso comportamento com base aqui na palavra de Deus. Vamos ser exortados aqui nessa palavra a ver as incoerências, as incongruências da nossa conduta como cristãos. De professarmos uma coisa em nossa pregação, de professarmos uma coisa em nossas canções, de professarmos uma coisa em nossas liturgias, em nossas litanias, e de vivermos outra absolutamente diferente. Como diz uma canção evangélica, é entrar no questionamento de autocrítica que diz: do que adianta apontar o caminho e seguir em outra direção. Esta carta nos leva a repensar como está o nosso testemunho diante da sociedade. Como é o nosso comportamento dentro de casa. Quem é você? Quem sou eu quando ninguém está olhando? Como tem sido as nossas relações interpessoais no contexto da família? Como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho. Que tipo de filho ou de filha você é? Que tipo de pai ou de mãe você é? Que tipo de marido ou de esposa você é? Poderia ser qualificado de filho cristão, de filha cristã, de esposo cristão, de marido cristão, verdadeiramente cristão. É uma chamada para uma conversão radical a Deus, que se manifesta num comportamento radicalmente transformado. E radical aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido de uma mudança enraizada, aprofundada em Jesus e na sua palavra. A palavra radical vem de raiz. Uma mudança que vai até a essência do nosso ser, que não é de fora para dentro, não é na aparência, não é uma espécie de docetismo moral. Uma mudança essencial, que faz com que a nossa conduta seja culto a Deus, que faz com que a nossa conduta promova a glória do nome de Deus. Se primeiro nos perguntamos aqui, e o Espírito Santo vai usar a palavra dele para perguntar como está o seu compromisso com a palavra de Deus e com a verdadeira fé cristã, vai também perguntar como está a sua conduta diante de Deus. Como está o seu comportamento? Quem é você
quando ninguém está olhando. E por fim, João, inspirado por Deus usando a instrumentalidade de João, vai também nos questionar quanto aos nossos relacionamentos. Como é que nós estamos nos relacionando com o nosso próximo? Se é uma relação sincera, se é uma relação verdadeira, se é uma relação amorável, se esse amor é destinado apenas a alguns que nós colocamos na categoria de afetos, de íntimos, se esse amor é negado a outros que nós colocamos na categoria de pessoas não gratas, de pessoas que não são dignas do nosso amor, se esse amor se dá apenas para alguns que nos dizem palavras elogiosas e agradáveis, ou também se ele se estende àqueles que discordam de nós, que são capazes até de nos ferir, de nos machucar em um momento ou outro. Se esse amor é capaz de se estender superlativamente até aqueles que na caminhada da vida se colocam como os nossos opositores, como os nossos inimigos. Nós seremos desafiados aqui também a repensar os nossos relacionamentos, a repensar como nós temos vivido relacionalmente à luz do amor de Cristo. Se esse amor tem se transformado em perdão quando somos feridos e magoados, se esse amor é terapêutico, é curativo, é acolhedor, Deus também vai nos questionar nessa palavra sobre isso. Eu queria que você fosse para casa pensando isso. Como está seu relacionamento com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, com a verdadeira doutrina de Cristo? Como está seu comportamento? Quem olhar de fora diria, é um verdadeiro cristão? É um tempo de licenciosidades, é um tempo amoral, né, que não liga muito para as questões morais. Como está nosso comportamento nesse tempo? Como é que temos nos conduzido? Como é que estão os nossos relacionamentos, começando dentro da nossa casa, ao contexto da sociedade maior, no exercício da cidadania, inclusive. Eu considero que é amor ao nosso próximo, por exemplo, a gente está aqui com a máscara quente, fazendo o nosso rosto suar, depois de algumas horas já não tão cheirosa, mas é uma manifestação de amor às pessoas com quem convivemos, especialmente aos idosos, aqueles que fazem parte do grupo de risco. Então, como estão os nossos relacionamentos? São regidos pela regra áurea do amor, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Próximo sermão, né, cenas do próximo capítulo, a gente vai entrar nos parágrafos, nos textos bíblicos, tá bom? Começando pelo versículo 1 a 4 e depois os seguintes. Que Deus abençoe e que Ele realmente nos ajude a desenvolver cada vez mais essa fé verdadeiramente cristã. Oremos, irmãos. Pai querido, em nome do Teu amado Filho Jesus, te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor aplique em nossos corações. Que o Senhor venha nos fazer ser firmes no acolhimento e na defesa da verdadeira fé. Que o Senhor nos faça cada vez mais convictos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, o Salvador da humanidade, que graciosamente nos concede a vida eterna, na qual podemos ter plena segurança. E que esta fé verdadeira em Cristo Senhor desemboca em um comportamento ético, santo, moral, obediente, e em relacionamentos íntegros, marcado pelo amor prático. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, aplique a Tua palavra aos nossos corações. Fortaleça a nossa fé, Senhor, edifique a nossa fé, mude a nossa conduta, nos batize com o Teu amor e nos ensine a amar. Nós te oramos pedindo essas bênçãos e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.
Agradecer a Deus, pastor Armando, palavra certamente muito forte aos nossos corações. Nós vamos louvar ao Senhor e você tem a oportunidade de abençoar a obra do Senhor, se for de coração, é claro. Não esqueça que Deus enxerga para além da matéria, do visível. Amém? Então, sinta-se à vontade, você que é visitante, não fique constrangido nesse momento das ofertas. Louvemos ao Senhor. Tome tudo de mim, tome seu lugar, tome tudo de mim, tenho nada sem você, meu coração vazio, nada no meu ser, vivendo só pra mim. Eu preciso de você. Tome tudo de mim, tome seu lugar, tome tudo de mim. Tenho nada sem você, meu coração vazio, nada no meu ser, vivendo só pra mim. Eu preciso de você. Só você, Senhor, pode encher meu coração. Só você dá razão pra viver. Não quero mais viver sobre mim. Mais de você, menos de mim. Só você, Senhor, pode encher meu coração. Só você dá razão pra viver. Não quero mais viver sobre mim. Mais de você, menos de mim. Mais de
Louvado seja Deus. Irmãos, já nos aproximando do encerramento do culto, eu quero passar os avisos, né?